Bem-vindos ao Grit Run, um hub de corridas de rua, maratona e trail run. O conteúdo do Grit estará disponibilizado toda terça-feira ao meio-dia nas plataformas de YouTube, Instagram, TikTok e Spotify. Ele é formado por mim, Harry Thomas Jr. e Gabriel Marcondes. Fala galera, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Então galera, eu vou explicar um pouco do conceito, né, do que significa grit. Então a palavra grit, ela tem um significado muito bacana que é quando a pessoa tem um traço na sua personalidade, quando ela tem um foco, uma determinação, quando ela busca algum objetivo de curto, médio ou longo prazo. Então, a pessoa que pratica o esporte, né, que tem metas de curto, médio e longo prazo, ela precisa ter o grit em sua personalidade, ela precisa buscar ser melhor, ela precisa sempre estar em movimento. E aí, puxando um gancho para Movement is Life, a vida ela é movimento. Nós estamos em constante evolução e em constante transformação, né, galera? Então, para a gente buscar saúde física, saúde mental, saúde espiritual, você precisa se movimentar, né? Você precisa praticar um esporte, você precisa praticar um alongamento, você precisa correr atrás dos seus objetivos de vida. Então, tem uma frase muito bacana do Albert Einstein que eu gosto muito, que é: a vida é igual a andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, a gente precisa se manter em movimento. É uma frase que me marca muito, que me marcou muito, porque ao longo da minha vida eu iniciei e encerrei muitos ciclos, né? E o que eu aprendi com tudo isso é que sim, a gente precisa sempre estar em movimento, sempre buscar evoluir, seja no aspecto esportivo, na vida pessoal, no âmbito profissional, porque Deus compensa, Deus vai nos mostrando o caminho se a gente se movimentar, se a gente buscar sempre estar evoluindo, sempre estar buscando ser uma pessoa melhor. Gabriel, como é que entrou a corrida para você? Conta para eles. Legal, Harry. Primeiro é um privilégio tá iniciando esse novo projeto na minha vida, né? Vida longa a Great Run, vida longa a nós. E é um prazer ter você como sócio. Então, É recíproco. obrigado. Tamo junto, Harry. Vamos pra cima, né? Bom, então falando um pouco sobre como o running surgiu na minha vida, né? Eu sou fã de esporte. Quando eu era pequeno, o meu sonho era jogar bola. E pratiquei natação, judô. E tive um tempo ali sem praticar nenhum tipo de esporte. Foi quando, com 15, 16 anos, eu comecei a praticar musculação. E da musculação veio o aeróbio, né? Comecei a fazer esteira, correr em parque, na praia, mas eu nunca tinha participado de uma corrida de rua mesmo, né? Foi quando um amigo meu, em julho do ano passado, me convidou para correr a prova da Track and Field em Riviera de São Lourenço, 6 quilômetros, e eu topei o desafio, né? Eu sou uma pessoa que eu acordo naturalmente muito cedo e estava querendo me desafiar no esporte, né? Queria estar fazendo coisas novas. E antes disso, eu já corria na praia, né? Corria lá os meus 7, 8 quilômetros. Então eu sabia que 6 quilômetros seria possível, né? Então fui lá, fiz a prova, não lembro de marcar pace, só fiquei muito feliz e realizado por ter completado aquele desafio, né? Então, aquele comprometimento que eu fiz comigo mesmo, eu consegui completar a prova, acordei cedo, fiz a prova na praia, tava um dia lindo, Como foi peguei a sua medalha. sensação? Como foi a sensação após cruzar a linha de chegada dessa primeira prova? Como foi? A sensação foi muito boa, né? A sensação foi de dever cumprido, né? Eu cumpri aquilo que eu tinha acordado comigo mesmo, né? E depois a gente foi tomar café, pegamos uma praia, então foi um dia muito memorável para mim, foi muito legal. E depois daquele dia eu pensei, bom, qual que é o próximo passo, né, a ser dado? É uma prova de 10 quilômetros. Eu já tinha feito 10 quilômetros na praia. Perfeito. Então eu já sabia que eu era capaz de fazer 10 quilômetros. Foi quando eu me inscrevi para Run the Bridge da Iguana Sports em setembro.
e com esse mesmo amigo, o Guilherme, né? Ele me chamou para ir para Run the Bridge. Eu fui, estava bem frio no dia, foi bem desafiador e completei os 10 quilômetros. Me senti bem, feliz, né? Peguei minha segunda medalha ali dos 10 quilômetros e novamente pensei qual que é o próximo passo, né? Então fiquei sabendo de uma corrida da Track and Field que seria as 10 milhas, 16 quilômetros. Então eu nunca tinha feito 16 quilômetros e topei o desafio. Então, esse era um desafio, né? Porque era um patamar desafio. que você não tinha atingido ainda. Exatamente, Harry. Então, esse mesmo amigo me chamou para fazer os 16 quilômetros. Então, se você tem dificuldade em começar a correr, uma das dicas que eu posso dar é, se você tiver algum amigo, vá correr com ele, porque isso vira uma rotina, vira uma terapia, né? E uma motivação. Uma também. motivação extra para você ir lá e correr. Então, eu fui lá, fiz os 16 quilômetros e a sensação depois, Harry, no final da prova, foi de que os 16 quilômetros ele foi mais fácil do que os 10 quilômetros. Porque já tinha um lastro, já estava mais treinado, já tinha mais tempo de corrida. Exatamente, eu já estava com um tempinho de corrida ali, né? E, obviamente, eu estava me preparando ali, né? Comendo muito bem ao longo desses meses que eu vinha correndo, treinando musculação e também respeitando o período de descanso, né? E quando eu completei os 16 quilômetros, eu me senti muito bem e eu pensei, bom, só mais 5 quilômetros já é uma meia maratona. Então, para quem há meses atrás estava correndo ali 6 quilômetros, não estava na dúvida se ia correr ou não. Foi uma evolução rápida. Eu acredito que sim. O importante é ancorar, né, desafios de curto prazo, sua atenção no curto prazo e ter uma intenção de longo prazo, né, Harry? Então, eu fui ancorando provas de curto prazo, né? Então, de mês após mês, eu fui fazendo as provas. Então, em outubro, eu fiz os 16 quilômetros e em novembro surgiu a oportunidade para fazer a meia de Sampa, a minha primeira meia maratona. Bom, eu já estava me desafiando, já estava confiante, já tinha um certo lastro. E eu me senti muito bem no final dos 16 quilômetros. Foi quando eu me inscrevi para a minha primeira meia maratona. Foquei, treinei e consegui completar ela em 2 horas e 7, mais ou menos. Não tinha uma assessoria ainda, né? Eu fiz tudo por conta própria mesmo, acreditando no meu potencial. E quando eu terminei a prova, foi uma prova com altimetria, foi uma prova difícil, né? Mas eu me senti muito bem. Eu me senti que eu era capaz de estipular metas de curto prazo e realizá-las, né? Então, foi uma realização pessoal muito, muito bacana, assim, para mim, né? Foi uma vitória muito grande, assim, para mim, pessoalmente falando. E aí eu não parei mais, né? Vira corredor. Foi picado pelo bichinho da corrida que a gente fala. Né? Aí você começa já a analisar tipos de tênis, acessório, né? Você começa a vivenciar toda aquela vibe que o running traz, né, Harry? Que é Vira muito o estilo bacana. de vida, né? Vira um estilo de vida, Harry. Você começa a ter prazer em depois ir numa padaria, tomar café com a galera, com seus amigos. Você fica emocionado durante a prova. Você vê pessoas com deficiência visual ou com qualquer tipo de limitação de mobilidade. Você vê pessoas idosas, enfim, qualquer, né, limitação que a pessoa tenha, mas ela está ali correndo, né, às 6 da manhã, no frio. Não importa a limitação que ela tem, mas ela está ali. Então, você começa a viver toda essa atmosfera, isso te muda. Isso faz você repensar ali, né, o porquê não viver tudo isso. Então, virou o ano, eu continuei treinando, continuei praticando a corrida, né? Foi quando eu decidi que eu queria fazer minha segunda meia maratona. Eu estava feliz, né, que eu tinha completado a minha primeira meia, mas digamos que eu não gostei do meu pace, vamos dizer assim, né? Então eu queria me desafiar e fazer num tempo melhor.
foi quando eu me inscrevi para a Seven Run, para a segunda meia maratona da Iguana Sports, que foi quando a gente se conheceu. Certo. E consegui completar a prova em 1h57, então já baixei 10 minutos da primeira meia. E foi quando eu também pensei que eu precisava melhorar. Eu precisava de uma assessoria, né? Eu precisava buscar profissionais da área que pudessem me capacitar, né? Para sempre estar evoluindo, sempre estar buscando ser melhor, né, Harry? Então, nesse período, mais ou menos, que foi ali em abril, maio, mais ou menos, eu estava inscrito, eu me inscrevi para a Roca Speed Run, os 30 quilômetros. Então, eu já tinha ancorado um desafio de curto prazo, que era a minha segunda meia maratona, e já sabendo que em julho eu ia fazer os 30 quilômetros da Roca. Então, sempre me mantendo motivado, sempre ancorando desafios de curto prazo, né? Então, foi quando eu busquei uma assessoria, comecei a seguir uma planilha de treino, comecei a ver evolução e, de fato, eu estava ficando cada vez mais envolvido com o running. Então, completei a meia maratona, participei de outras provas também, de 15 quilômetros, o circuito das estações, né, de inverno. E muito bacana que, assim, em maio surgiu a possibilidade de eu fazer a maratona de Nova York, de participar da maratona de Nova York, né? E como eu já tinha ancorado, né, os 30 quilômetros, eu sabia que eu ia completar os 30 quilômetros, porque eu estava me preparando para isso. E eu sabia que se eu ancorasse um desafio de longo prazo para novembro, isso ia me manter motivado, ia me manter no caminho, né? Foi quando eu decidi, então, pagar a inscrição. Então, em novembro desse ano, eu vou estar correndo a maratona de Nova York, se Deus quiser, a minha primeira maratona. Quando o mês que você começou a correr foi em julho. Julho, então vai dar um mês e... Vai dar uns 15 meses. Um ano e meio mais ou menos. Uns 15 meses. E no meio de toda essa correria, o Harry apareceu na minha vida e o running vem me abrindo muitas portas. Conheci muitas pessoas incríveis, empresas, pessoas que estão me dando oportunidade, né? Tanto no âmbito pessoal como profissional. E eu digo para as pessoas hoje, né, no meu ciclo social, o running vem mudando a minha vida. Tá, ok. Muito boa. Muito boa evolução, muito boa o foco. Temos alguma coisa em comum. Que foi eu quero saber agora. A primeira prova, a minha prova também foi de 6 quilômetros. Então, eu quero saber, Harry, como que o running surgiu na sua vida? Bom, qual a importância do running para você? O running é tudo para mim. Ele é meu trabalho desde 99, desde 2000, mais ou menos profissionalmente desde 2000. Mas eu comecei a trabalhar com running em 99 e eu comecei a correr em 94. Eu já corria esporadicamente há uns 10 anos antes, desde 85, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a correr. Mas eu ia hoje no Ibirapuera, eu só corria na pista de Cooper. Aquela pista de Cooper tem 1.500 metros. E eu dava 3 voltas e só. Enquanto o meu amigo dava 2, eu dava 3. Eu dava uma volta em cima dele. Então ele falou, você tem jeito para correr. Mas era aquela coisa que a gente ia hoje, daqui 2 meses voltava, corria 3 final de semana seguidos, voltava daqui 3 meses. Eu era o chamado atleta de final de semana, que chamava naquela época. Aquele cara que não tem uma constância, né? não tem um plano, não tem um planejamento. E, bom, aí teve um dia que eu entrei de férias, eu era formado em marketing, né? Sou formado em marketing, em administração de empresas, e eu trabalhava nessa área. E eu peguei férias na empresa em 94, em junho de 94. No primeiro sábado de 94, de junho de 94, eu fui para o Ibirapuera sozinho e eu dei lá minhas 3 voltas. Aí eu sempre fazia assim, eu dava as voltas, pagava umas barras, umas flexões, abdominais, pronto, estava feito.
parava para tomar o sol e ia embora. E numa dessas que eu estou ali, numa das estações de exercício, eu começo a escutar um som. Eu sou deficiente auditivo, né? Eu uso implante coclear, mas eu escutava melhor, sem o implante mesmo. Eu comecei a escutar um som no parque. Falei, ué, que barulho é esse dentro do parque, né? E eu fui atrás do som. E a ironia, né? Se fosse hoje, talvez, se eu tivesse sem a prótese, talvez eu não escutasse esse som. E foi ironia do destino, vamos falar assim. Sim. E eu fui atrás do som. Indo atrás do som, eu cheguei na Praça do Porquinho, e era uma arena de corridas da Corpore, que era Corredores Paulistas Reunidos, que era a melhor organizadora do Brasil. À época foi, até meados do ano do primeiro... Na primeira década deste milênio, foi a melhor organizadora que existiu no país. E o que aconteceu? Eu falei, nossa, existe corrida? Foi um espanto para mim. Falei, porque na minha concepção, na minha ideia, só havia São Silvestre. Eu não desconhecia maratona de Nova York, desconhecia qualquer outra. Eu sabia que tinha maratona nas Olimpíadas, porque ficou famoso o caso da Gabriele, aquela moça que chegou cambaleando em Los Angeles, em 94, né? Ela veio cambaleando, então aquela imagem marcou muito, né? Por isso eu sabia que existia maratona. Mas eu não fazia ideia que a maratona tinha 42, não sabia nada. E aí eu cheguei nessa corrida e falei, ué, como é que faz para inscrever? Eu comecei a perguntar informação e eu achei o ambiente muito legal, sabe? Todo mundo sorrindo, foi isso que você falou. Contagiante, né? É uma mistura de good vibe, né? Exato. É uma energia muito positiva. E eu falei, eu quero me inscrever na próxima. Falei, como faz? Ele falou, você tem que ir no Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar da família Diniz foram grandes mecenas do esporte. Eu acredito que são um dos alicerces. A família Diniz é um dos alicerces do running brasileiro. Sem eles, eu acredito que não estaríamos nesse nível do mercado tão grande, porque eles investiram pesado nas corridas, então eles deram uma base. Aí eu fui descobrindo que existiam corridas, existia a maratona de Blumenau, existia a maratona de Porto Alegre, mas eram coisas menores, não eram tão grandes como era. Para você ter uma ideia, essa corrida da Corpore tinha de 500 a 700 pessoas, isso. E eram 5, 6 etapas por ano. Quer dizer, você corria hoje, daqui 2 meses tinha outra corrida. Hoje, em São Paulo, num único domingo, você encontra 5 provas. Exatamente. Então, quer dizer, a coisa cresceu muito. Cresceu. Né? Então, os Diniz foram um dos alicerces para isso. E eles eram donos do Pão de Açúcar na época, do Grupo Pão de Açúcar, e as inscrições se faziam lá. E eu fiz a inscrição. Eu me lembro que eu paguei R$10 a inscrição. Não pense que é barato. Uma cerveja na época custava R$1. Né? Foi bem a hora que entrou o real, então a gente tem esse parâmetro. Né? O ticket era alto. Eram 10 cervejas. Vamos dizer que hoje uma cerveja custa R$15. 150. Então, 150, ou seja, estava balizado. Então, quando a pessoa fala que nossa, hoje está cara a inscrição, não é que está cara, ela foi acompanhando o mercado, né? A inflação, né? Embora a inflação com o real virou menor, não tem a hiperinflação que tinha até antes, ela continuou. Bom, e eu fui me inscrever, e eu cheguei lá, não treinei, não me lembro de ter treinado, não me lembro nada, eu sei que eu me inscrevi e tal. E naquela época eu estava para mudar para o Ibirapuera, perto do Ibirapuera. Eu casei e eu aluguei um apartamento a 1 quilômetro do portão do Ibira. Então, eu chegava do serviço, do trampo, e eu ia para o Ibirapuera correndo, né? Atravessava a rua, dava 5 minutos ali, até eu já estava dentro do parque. Nesse primeiro dia que eu fui correr, eu corri, fui bem, fiz um ritmo hoje que eu não corro hoje, eu fiz em 4:05. Pace de 4:05. Pace de 4:05. Na primeira, assim, de cara. Mas eu também não tinha noção de pace. Você só pra mim, queria correr? Eu falei, porque naquela época você não corria por correr. E você tinha tênis, Harry, para correr?
Eu tinha um Adidas específico de running. Eu já tinha Legal. porque na época a minha noiva sabia que eu gostava de correr de vez em quando e ela me Te presenteou presenteou. com um Adidas branco. Ele é meio de couro, eu me lembro muito vagamente dele, mas ele foi um dos primeiros Adidas que teve no Legal. país. E eu tinha assim, tinha o tênis e tinha as feirinhas. O que funcionava na arena, onde você comprava, não existia loja específica de corrida. E tinha uma ali, outra aqui, mas eu ainda desconhecia. Então foram algumas coisas que aconteceram naquelas feirinhas depois da corrida. Eu comecei a circular, eu descobri que existia uma revista chamada Contra-Relógio, que era a bíblia dos corredores brasileiros. Era uma revista mensal em papel. E a gente assinei, fiz assinatura e por lá eu comecei a entender um pouquinho melhor, ver as propagandas de corridas. Tem corrida em São Paulo, Campinas, Santos. Então eu comecei a entender um pouquinho melhor do mercado. A corrida, então o equipamento eu comprei, tinha as feirinhas. As feirinhas eram barraquinhas de corredores. Eles atuam, alguns atuam até hoje. Era uma barraquinha que vendia calção, camiseta, relógio, tênis importado, sabe? Eram os tênis, como eles traziam os tênis, uma das marcas, né? Uns tênis específicos para corrida, tal, bem baixinho, porque na época nós não éramos maximalistas, né? Era um tênis drop 0, drop 4, era coisinha baixa. Era o tênis para competição que a gente chamava, né? Bem, e aí eu comecei a correr. Eu comecei a correr 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. E foi indo. Isso em 94, passou 94. Em 95 comecei a fazer o circuito corpo. Falei, não quero perder nenhuma etapa, mas era concorrido, porque você tinha que ficar ligado. Se você perdesse, vai abrir inscrição amanhã, se demorasse 5 dias, você já perdia, já estava preenchida. Porque havia tão pouca demanda, a reprimida era grande. E aí foi assim, foi essa parte comecei a correr só 6. E no treino eu já estava aumentando. Eu já tinha chegado a 12. Legal. Aí veio a primeira 10, primeira São Paulo Classic, que ela foi uma corrida muito famosa. Ela ficou, acho que, uns 20 anos no calendário. E ela foi 10K Samsung também, ela teve vários nomes. Ela começou assim, a gente ia dar 2 voltas no parque, né? Saindo ali do Monumento das Bandeiras. 5 minutos antes da prova começa a cair um temporal. E, por coincidência, além do temporal, o locutor informou o percurso mudou, assim, de uma hora para outra. A gente não ia mais dar 2 voltas no Ibirapuera. A gente ia pegar Rubem Berta, que é esse percurso muito usado hoje, que vai até ali, você vai até a Avenida Bandeirantes, pega a Rubem Berta, tudinho, dá volta na Avenida Bandeirantes e volta. É um percurso de sobe e desce fantástico, é difícil. E fomos, e aquela chuva caindo. Chegamos na fila do curral, tal. Parou um cara do meu lado, aí eu olhei assim, 42:30. Já comecei com o meu primeiro 10 com 42:30. Chegou um cara do meu lado, falou, chegou, tudo bem e tal. Aí começamos a conversar, o cara é meu amigo até hoje. Que legal. Então, o que a corrida mudou foi isso. Aí a corrida, ela invadiu minha vida, vamos falar, entre aspas, né? No bom sentido. E eu comecei a correr, um ano depois, em 95, eu estava assistindo televisão, o Jornal Nacional, e eu vi o Maluf, né? A TV estava baixa, estava sem som, e eu vi o Maluf. Só que atrás do Maluf tinham uns diretores da Corp. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Por que os diretores da Corp estão atrás do Maluf? Eu aumentei a televisão, o Maluf daquele jeito de fala. Falou, daqui 1 mês vamos ter a maratona de São Paulo. 1 mês, imagina. Daqui 1 mês, eu falei, eu vou correr isso. Quer dizer, eu só tinha corrido até 21. Eu já tinha feito uma meia maratona. Eu falei, eu vou correr essa prova.
E fui, me inscrevi, ia ser em outubro de 95, ela largava às 9 horas da manhã, porque ela tinha transmissão ao vivo na Rede Globo. Caramba. Imagina você largar uma maratona às 9 horas da manhã, o sol já estava a pino. E como que foi o treino para isso? Como eu já corria 21, eu falei, eu vou correr 28 quilômetros no domingo antes e vou fazer a manutenção com 2 corridas no meio da semana tal, e largo. E tudo bem, se eu conseguir 28, eu vou conseguir 42. E na né? época você não tinha nenhum assessor, nenhum treinador? Não, ainda não tinha assessoria. Eu ainda corria que nem você, solo. Uhum. Temos um começo de carreira, entre aspas, aí na área de Parecidos, corrida, né, Harry? meio parecida. E eu comecei a... Eu fui em Ibira, eu fui fazer 28, no 27 eu falei, chega, eu não aguento mais. Parei no 27, não consegui fazer o 28. Parei no 27, eu fiquei tão cansado desse treino que eu só fui calçar o tênis de corrida na própria maratona, eu fiquei tal. Exausto. E quando eu estou ali no curral, largamos no Lago do Paissandu em direção à Avenida Rio Branco para pegar a Marquês de São Vicente. Marquês de São Vicente, a Ponte da Lapa, saíamos no estádio do Palmeiras, subia Sumaré, descia Fradique, Coutinho, Teodoro Sampaio, descia Teodoro Sampaio, virava à direita para Pedroso e ia até a Pan-Americana ia para USP pegava a sequência de túneis inverso que hoje a gente faz na São Paulo City, pegava e chegava em Ibirapuera. Era esse o percurso da corrida. Eu falei, na largada, eu vi um senhor de uns 75 anos, mais ou menos, que ele sempre tinha muitas maratonas. E ele era um músico austríaco que tocava na Filarmônica de São Paulo, o seu Gustavo Busch. Ele é famosíssimo, mas eu não sabia ainda a história dele. As coisas fui aprendendo aos poucos, mas eu vi ele correndo daquele jeitinho. Falei, esse cara completa a maratona, então eu vou atrás dele. E eu fui nos 6 primeiros quilômetros só no vácuo dele, sem ele saber, mas ele estava lento para mim. E eu fui embora, aí falei, vou embora. E o sol começou a apertar. E quando passamos ali depois estava em Pinheiros, mais ou menos na Rua do Sumidouro, e eu estava tão cansado, eu falei, chega, pô, eu vou parar, eu vou descansar um pouco. Eu parei, sentei no meio-fio e fiquei sentado, para descansando um pouco. Quer dizer, hoje não teria lógica fazer isso, né? É. Mas para você ver como era totalmente verde, né? É. Sem assessoria, sem preparo, eu não tinha preparo. Hoje a gente vê muita gente ainda cometendo esse tipo de erro, entre aspas, né? Porque é um sonho, né? A gente não pode julgar isso, né? É lógico, que a gente tem que ter os cuidados, tal, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, não adianta querer. São sonhos e os sonhos são... Vamos ter o grit para ter o foco. Sentei lá e eu vi outro cara passar que eu via no Ibirapuera. Eu falei, se ele correu mais rápido que ele, eu sei porque eu passava ele. E eu falei assim, se ele está indo, eu vou ir também. Só que eu não sabia que o cara tinha anos de corrida, né? Era triatleta, Ironman, já naquela época. E eu fui embora e eu completei em 3h56 a minha primeira maratona. 3h56. E assim eu virei, entre aspas, maratonista, né? A trancos e barrancos, né? E, Harry, qual que foi o sentimento depois de atravessar a linha de chegada? Foi muito bom. Eu sou um maratonista. Eu me lembrei, chegamos ali quase com 1h da tarde, imagina, largando 9, 1h da tarde, um sol a pino, eu cheio de sal, né? Você passava assim, parecia um saleiro, assim, né? Do suor, né? O suor estava com muito sal, com muita pedrinha de sal. E eu me lembro que, como eu morava perto, eu fui cambaleando, mas muito feliz. Eu fiquei muito feliz e orgulhoso, né? Eu consigo fazer 42, tal, dado um mês só de preparo, né? Então, para mim, foi ótimo. Aí eu me lembro que eu dormi. Aquele sono depois da corrida, acho que é o melhor sono que existe. Depois de uma longa corrida, aquele é um descanso.
E eu me lembro que eu sonhava fazendo conta. Fazendo conta de pace. De pace. Eu me lembro que foi um meio pesadelo com sonho, tá? Caramba, Foi uma coisa assim. Eu tinha uma festa para ir, eu tinha que acordar, uma festa de criança no final do domingo. Eu tinha que... Mas eu me lembro que eu acordei assim, sabe, com aquele sonho, acordei confuso, sabe? Sim, sim. Tomei um banho, mas aí que depois o banho quente, o banho quente já tinha tomado. Assim que cheguei, tomei o banho quente, deitei e dormi. Mas quando eu acordei e o corpo desaquecido, aí eu senti aquela... O desgaste, né? o desgaste. A exaustão. Um desgaste enorme. E... Então, esse foi o meu começo da minha história como corredor. Entendi. E aí, eu... Você já completou... No seguinte, em 96, eu falei, naquela época a gente só corria de 2 a 3 maratonas por ano. Era uma regra não escrita que o corredor só... E eu acho que até hoje, eu acho que é o correto. Não julgo quem faz uma maratona por final de semana, nada disso. Mas eu acho que o correto para você ter desempenho, para você ter uma vida longa, esportiva, você não pode abusar do corpo. Então, eu tenho, em 29 anos, uma lesão. Na verdade, eu lesionei 2 vezes no mesmo lugar. Eu tive uma fratura por estresse e 2 vezes, no espaço de 1 ano, ela voltou. Por quê? Porque eu abusei uma sequência insana de corridas em pouco tempo. Então, a gente tinha essa regrinha não escrita de correr de 2 a 3. Eu falei, vou correr 3. São Paulo sempre estava no calendário, né? Eu corri as 5 primeiras. Essa do Maluf foi a primeira edição, em 95. E tinha uma maratona chamada Ecológica de Ribeirão Pires. E eu falei, a palavra eco estava muito em voga, estava muito em moda naquela época, porque a gente teve o Rio 92, que foi os chefes do Estado dos principais países do mundo vieram para o Rio de Janeiro para fazer a agenda ecológica para o milênio que ia entrar. Para o final do milênio, o milênio que ia entrar. E eu falei, bom, se ecológico é bom, né? Mas... Eu fui lá, era Ribeirão Pires, ali era um sobe e desce danado. Fora o sobe e desce, não tinha muito controle de trânsito. Quer dizer, você estava correndo, com um pouco passava aquelas Brasília fumegando, sabe, umas Kombi toda acabada, só carroça, vamos falar assim, né? E ficava um pouco com medo. Bom, fechei, não me lembro, eu tenho um lapso da corrida, mas de ecológica era só a mata. Só a mata mesmo. A mata atlântica que beirava a estrada, porque era uma estrada, eu não me lembro, tem um lapso mas eu me lembro que a gente ia por uma estrada, tá muito difícil. Eu cheguei em 3h37, eu melhorei em 20 minutos. Caramba, Harry, que legal. E aí eu vi, que nem você, outra coincidência, eu vi a necessidade de ter uma assessoria, um suporte, uma assessoria. E foi quando eu conheci o Branca. Eu vi o Branca, o Vanderlei Branca Severiano, que foi meu treinador até a última maratona agora que eu fiz em junho, que foi maratona em Porto Alegre. E, na verdade, eu treinei com o Branca 18 anos e eu saí para ir para o Núcleo Aventura, porque eu comecei a correr trail na última década. E o Núcleo, apesar de eles serem bons no asfalto e bons no trail, o pessoal lá curte mais trail do que asfalto. E eu gostava de trail, eu fui muito bem recebido pela equipe, pelo Núcleo Aventura, e eu fui começar a treinar com o Núcleo. Quer dizer, eu treinei com o Branca, então, 18 anos e fui para o Núcleo. Nesse último ano, eu voltei a treinar com o Branca. Porque eu comecei a pensar assim, eu vou começar, devido à idade, estou com 58 anos, eu comecei a pensar assim, preciso começar a dividir meus objetivos. Um pouquinho de asfalto, um pouquinho de trail. Então, eu voltei para treinar com Branca para me preparar para Porto Alegre. Uhum. Fomos muito bem, ali fizemos 3h31 e 44. Eu peguei índice para Boston na primeira tentativa aqui. E agora eu vou voltar, vai começar agora no final de agosto, começa desse mês aqui, vai começar a minha temporada de trail. Então eu tenho já 3 provas
marcadas, 4, pera. Eu vou correr Rocky Games, Rocky Mountain Games, vou correr a Paraty by Brasil da Ultramont Blanc, vou correr depois a K42, 42 quilômetros da Bombinhas Indomit. Então, eu tenho essas 3 provas para correr nesse final de ano no trail. Então, eu vou voltar para o núcleo. Ano que vem, eu vou fazer o primeiro ciclo de asfalto, vou voltar para o branco e eu vou revezar. Vou revezar. Estou combinado com as duas equipes para não ter nenhum problema com nada, porque eu sou muito fiel aos meus treinadores. Foi um foco muito... Eu gosto muito, Branca me conhece com a palma da mão. E eu cheguei... Voltando ao Branca lá em 96, foi março de 96, eu cheguei no Branca e falei, olha, eu queria treinar com você e tal, me indicaram uma amiga minha, igual, treinar com ele. E eu fui lá, um dos 20 primeiros alunos dele. Tínhamos 40 dias para treinar para a próxima maratona de São Paulo, que seria a minha segunda maratona de 96. E nesse ano eu só ia fazer 2 maratonas. E eu peguei... 90, aí ele começou a passar a planilha, ele já me corrigiu que eu corria como pêndulo. Pêndulo é quando você levanta o braço esquerdo e levanta a perna, você levanta o braço direito e levanta a perna direita também. Você corre, ou seja, você não faz... como você não faz o movimento, né? É o movimento errado. A primeira coisa assim, ele bateu o olho e falou, você está correndo errado. Eu já corria como pêndulo. Eu vi um corredor ele corre assim, é um pêndulo mesmo. Você faz assim. Se você levanta o braço direito e a perna direita no mesmo momento, você vai pendular. E Harry, conta um pouco pra gente também sobre a sua experiência no exterior, né? Você já correu maratonas em Nova York, Grécia, no Egito. Conta pra gente um pouco sobre as suas experiências. Foi assim. Então, só para fechar essa ponta, aí eu peguei, em 40 dias, eu melhorei minutos. Eu fechei essa segunda São Paulo em 3:09. 3:09. Baixei de 3:37 para 3:09. Só em 40 dias com o treino. Aí eu falei, a próxima é ser sub-3. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Apareceu... Aí foi a primeira maratona internacional, foi em 96. Nesse mesmo ano, eu só ia correr Ribeirão Pires e São Paulo. Só que 10 dias antes, minha mãe trabalhava com turismo e tinha um dono de uma agência de turismo. Soube que eu corria para você corre. Eu falei, vou te dar uma viagem para Buenos Aires, assim. Falei, pô... Ele sabia que tinha maratona, ele falou, vou te dar uma viagem para Buenos Aires, 10 dias antes. E eu fui para Buenos Aires também, outro dia, deu um sol enorme, né? Quente. Foi lá, fiz 3:12, também bom. Falei, okay. Foi a próxima, eu quero 3 horas. Fui para no ano seguinte, então fiz em 96, fiz 3 maratonas. Em 97, eu ia correr de novo São Paulo. Fiz 2:59:30 e aí eu fui para Nova York. Incrível. Bom, fui em Nova York em 97. Tinha 600 brasileiros e a gente ia muita gente. O Pão de Açúcar levava quase 150 funcionários e eles pagavam a viagem toda para os funcionários. Tinha o Pão de Açúcar Clube. E eles incentivavam a prática esportiva dentro da empresa. Uhum. Então, fomos para Nova York. Falei, quero sub-3 de novo, né? Porque você faz uma vez, você quer sempre buscar ser melhor, né? Você fala, quero melhorar o tempo. Porque eu fiquei com o tempo bruto de 3 horas e 23 segundos. E o tempo líquido de 2:59:30. Só que na contrarrelógio só saiu o tempo bruto. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Eu falei, eu tenho que ser mais sub-3. Bom, foi para Nova York com 2 horas de chuva, começa de novo um novo temporal. Mas era pingo assim, você via os pingos. Um vento, uma chuva, um horror. E eu, preocupado, e não molhei o tênis, né, no final, né? Eu já estava entrando no Bronx,
Porque você sai da primeira avenida em Manhattan, você atravessa a ponte, cai para o Bronx. Do Bronx você vai para o Harlem, atravessa a ponte de novo, volta para ele e corre ali no Harlem. Depois para pegar a Quinta Avenida e fechar. Então, no quilômetro 30, 29 mais ou menos, começa uma chuva enorme, mas é um temporal. Porque teve um furacão 2 dias antes e no sábado já amanheceu com uma... O tempo virou de sexta para sábado. E eu não tinha público, não tinha high five, eu era muito focado, sabe? Se você quer correr para tempo, você não pode ficar perdendo tempo com o go, Harry, sabe? Aquela... Fica dando high five porque você se empolga, entendeu? No posto d'água não tem essa de parar, de diminuir, era pau. Tinha 32 mil pessoas em 97, para você ver, Nova York sempre foi muito forte. Sim. Então, tinha 32 mil pessoas em Nova York em 97, eu cheguei em 2,58 e 20. Ótimo. Foi um alívio, foi maravilhoso. uma sensação. E aí eu peguei lá o resultado, eu fiquei entre homens e mulheres brasileiras, fui o 20º. Olha que legal, Harry. E entre que evolução, né? No geral, eu fiquei em 485 ou 495. Eu fiquei entre os 500 primeiro, no geral, dos 32 mil. Quer dizer, para mim estava ótimo. Esse ano aqui, se eu conseguir fazer abaixo de 4 horas, para mim... Mas é assim, o começo... Aí que eu contei a minha Nova York e agora você vai para Nova York. Qual a sua expectativa? Como você vê Nova York? Bom, Nova York é uma cidade incrível, eu gosto muito, marcou muito a minha vida. E o desejo de correr Nova York foi uma amiga minha. Na minha primeira meia maratona, estava acontecendo no mesmo dia, estava acontecendo a maratona de Nova York. E a gente estava conversando e ela me propôs o desafio, falou assim, vamos correr juntos. E eu aceitei, eu falei para ela que eu ia correr a maratona de Nova York no próximo ano, né? Que seria esse ano de 2023. Então eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu ancorei isso na minha cabeça e falei, eu vou correr essa maratona ano que vem. Então comecei a me desenvolver no running, comecei a fazer as outras corridas e em maio surgiu a oportunidade, vagou uma oportunidade através da Camel Turismo, né? Uma agência de turismo que tinha vagado alguém tinha desistido, né, de correr, então eu fui lá, fiz a loucura de pagar, parcelei e agora eu estou me preparando para correr minha primeira maratona, né, meus primeiros 42,2 quilômetros, Harry. E estou muito confiante, está sendo incrível a preparação, estou me sentindo muito bem. E espero fazer uma prova aí abaixo das 4 horas, né? Mas também vai ser no tempo de Deus, o que Deus preparar para mim, eu estou aceitando. E vai ser a nossa primeira cobertura internacional. Exatamente, vai ser a primeira cobertura internacional da Grit Run. Espero que vocês continuem acompanhando a gente, porque a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade, vai ser muito legal. Iremos gravar em altíssima qualidade em Nova York. E prometo fazer ótimos takes lá para vocês. Isso. Pessoal, a gente agradece essa primeira apresentação, é um primeiro programa. Daqui 3 dias a gente vai jogar o primeiro programa toda terça, mas para dar uma puxada, logo uma puxada no nosso pace. Daqui 3 dias já tem um novo programa. Então, depois, toda terça-feira, ao meio-dia, nós estaremos aqui. Vida longa a nós, Gabriel. Vida longa, Grit Run, Harry. Prazer. Valeu.